Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio da sua, da minha, da nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, aqui do Historiante, esse podcast de história pública que produz conteúdo aí para você ficar mais sabido e mais sabida enquanto faz seu caminho para a escola, para o trabalho, faz seus exercícios físicos, faz aquela faxina em casa, lava os pratos, enfim, estamos juntos e misturados, caminhando pelas trilhas da história. Eu sou o Pablo Magalhães. Eu sou Joyce. E aqui é Kleber. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está um pouco assim, em voga, mas por outra perspectiva. Nós vamos falar sobre o colaboracionismo das empresas com a ditadura militar no Brasil. E para entendermos este assunto, vamos ter que analisar os seguintes pontos. Esse colaboracionismo empresarial com a ditadura, quais foram as empresas e como foi esta colaboração? Vamos ter que entender também o que foi a Operação Bandeirantes, que foi uma operação que não era patrocinada pelo governo. E vocês vão entender como essa operação se financiou. E vamos aqui analisar também a participação da Volkswagen, que está aí na mídia com um novo comercial que emocionou a muitos, mas a gente não pode esquecer também o seu passado e a sua história obscura durante a ditadura militar no Brasil. Pois é, e é um tema que é bom que a gente esclareça muita coisa aqui, porque no capitalismo não existe espaço para comoção. O capitalismo, inclusive, transforma a comoção em produto a ser consumido, tá? Então, sem mais delongas, bora para nossa pauta. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. O golpe de 1964, que a gente costuma recorrentemente falar da ditadura civil-militar no Brasil, tem um porquê de ser civil e tem um porquê de ser militar. Ela é civil porque diversos indivíduos fora da esfera militar, da política, enfim, de diversas outras áreas estiveram envolvidos no processo de golpe. E é militar, é óbvio, pela participação direta e massiva de diversos setores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Então, a ditadura de 64 foi fundamental para a ascensão dos militares ao poder, mas principalmente foi fundamental para a manutenção dos interesses das classes burguesas do nosso país. E quando eu falo os interesses das classes burguesas de nosso país, eu estou falando, sim, do setor empresarial brasileiro e mundial, né? Não é mais segredo para ninguém, e graças à Comissão Nacional da Verdade, que diversas empresas elas colaboraram com a ditadura militar. E colaboraram do ponto de vista de que elas serviram como espaço para que os militares eles agissem e exercessem aquele poder de policiamento ideológico
das pessoas. A Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, ela vai mostrar que mais de 80 empresas brasileiras, ou melhor, sediadas no Brasil, elas estiveram envolvidas em espionagem e, principalmente, elas atuaram na delação de funcionários. A lista é enorme, né? E aí, a gente vai ter Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Scania, Rolls-Royce, Mercedes-Benz. E aí eu só falei das montadoras, né? E tem outros setores também. Brastemp, a Telesp, que era estatal na época. Hoje em dia não existe mais Telesp, né? O setor das telecomunicações já foi privatizado. A Kodak, Caterpillar, Johnson & Johnson, Petrobras, Embraer, Monarch e por aí vai, né? A grande maioria dessas empresas estavam sediadas em espaços conhecidos como espaços operários, que era o ABC Paulista e era o Vale também do Paraíba. Então, nesse processo que aconteceu, essas empresas, elas demonstravam boa vontade com a ditadura em troca de que a ditadura lhes concedesse favores. E aí eu vou citar um exemplo que eu não mencionei aqui na lista. É um exemplo de uma montadora internacional que atuou nesse processo de colaboração com a ditadura. A Fiat, nos anos 70. Ela, enfim, estava num processo de expansão mundial e viu no mercado brasileiro uma grande oportunidade para ampliar seus negócios. A Fiat vem para o Brasil através de um acordo com os militares. E ela se torna a principal marca do mercado brasileiro por conta das isenções fiscais e dos benefícios financeiros que eles receberam, que a Fiat recebeu da ditadura militar. A contrapartida que a Fiat fez foi qual? Ela abriu as portas da sua empresa para espionagem e para violação de direitos civis. E isso é revelado por uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal de São Paulo, intitulada A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. Essa pesquisa ela é conduzida pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense lá da Unifesp, em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa pesquisa, né, trouxe à tona a atuação durante o regime militar dentro da fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. Pegou a atuação de um agente chamado Jofrimário Klein. Esse agente ele foi contratado antes mesmo da montadora entrar em atividade, lá em 1976. E ele coordenava um aparato clandestino de segurança dentro da empresa, que, segundo uma reportagem lá do Intercept Brasil, lá de 2019, esse aparato contava com 145 agentes que monitoravam os funcionários, os grevistas e tudo mais, e os denunciava para a ditadura. A tal ponto, né, que espaços dentro da própria empresa eram utilizados para torturas, né? Então, a empresa, em busca desses benefícios, abriu suas portas, escancarou suas portas e deixou com que a ditadura ela atuasse dentro da fábrica. E aí, mencionei a Fiat e lá na lista mencionei a Volkswagen. E aí eles fizeram recentemente essa campanha com a Elis Regina, ela e a filha dela, Maria Rita e tal, Elis Regina ressuscitada por inteligência artificial, fazendo a propaganda da Volkswagen. É interessante porque a Elis Regina, ela, não na vida inteira dela, mas no final da vida dela, ela tomou consciência de classe e começou a apoiar operários. E uma das greves que ela apoiou de operários foi contra a própria Volkswagen, né? Então, é mais ou menos essa perspectiva que a gente tem.
as empresas elas se apropriaram muito, colaboraram muito com a ditadura em troca de diversos benefícios financeiros que lhes dava um poderio econômico fundamental para sua manutenção e expansão aqui no país. E aí é interessante a gente compreender, né, esses processos de manipulação da memória, né, pelo que Pablo acabou de falar, né, a imagem da Elis, né, com a história da Volkswagen, a emoção que a música traz, né, sendo uma música do Belchior, né, e de que forma a gente pode pensar historicamente nessas relações, tendo em vista que, né, como o Pablo já iniciou, o empresariado brasileiro teve um papel extremamente importante na continuidade, né, da ditadura. Existe até o René Dessus, que ele se dedica a pensar sobre isso, né? Por isso que existe a abordagem também que se fala sobre uma ditadura empresarial, civil, militar, justamente por conta das empresas sustentarem, né, esse sistema. E aí, vou me deter mais especificamente, né, sobre a atuação da Fiesp, né, e da Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes, ela foi como é que a gente explica, né? Um aparelho de Estado, na verdade, para militar, né? Ela começou a ser organizada, né, a partir de 1969. A partir dela é que vai surgir o DOI-CODE, e a gente conhece bem o DOI-CODE justamente por conta da violência que era utilizada dentro, né, dessa instituição, onde havia, né, o princípio básico de caçar, né, vou colocar entre aspas, mas era muito isso, né, investigar, prender, torturar, né, os chamados subversivos. Então, existe toda uma investigação feita pela Comissão Nacional da Verdade que vai colocar, né, como essa instituição, né, essa paramilitar que foi a Operação Bandeirantes, ela foi financiada de diversas formas, né, por empresas, seja desde os carros, né, por exemplo, que foram doados, né, pela Volkswagen, como comida também, né, que foi doada, comida pré-cozida. Então você tem toda uma estrutura que sustenta, né, essas operações, e se ressalta, né, aos olhos o papel, né, da Fiesp, né, e aí a gente conhece, né, o Pato, né, de um tempo que não é um tempo muito distante, né, e aí a gente vem trazendo o Pato já, né, na verdade, há algumas décadas, né, em que o diretor, não o diretor especificamente, né, mas o chamado doutor Geraldo, porque ele nunca foi, né, diretor da Fiesp, mas ele tinha um papel importante, né, na escolha dos diretores da Fiesp, né, durante o tempo em que ele conseguiu atuar, né, na década de 50, né, até o início da década de 80. Então, o doutor Geraldo, né, que era uma figura-chave dentro do cenário econômico, né, nacional e também de São Paulo, ele vai ser uma presença constante, né, dentro dos órgãos de repressão, como o DOPS. E aí existem reportagens que vão mostrar que a frequência dele era muito maior nos órgãos de repressão, como o DOPS, do que na própria Fiesp, né? Então nós temos aqui o quê, né? O financiamento e a presença de uma pessoa que era reconhecida, né, dentro do setor industrial, uma pessoa que conseguia, né, transitar e escolher, né, as pessoas que iam dar cabo da economia do país, aliado diretamente, né, aos órgãos que realizavam a repressão, a tortura e a morte das pessoas durante a ditadura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, um alinhamento muito perfeito, né, e aí eu falo isso ironicamente, entre os interesses empresariais, né, com os interesses da ditadura, para coibir as manifestações, né, e propalar o medo, né, seja nas pessoas que eram consideradas subversivas, como para aquelas pessoas, né, que não eram, mas que dentro do regime potencialmente poderiam vir a ser.
E essa Operação Bandeirantes, ela é uma operação que, quando ela surgiu, a sigla dela até é Alban, ela não tinha um orçamento, né, governamental. E como a gente está ressalvando aqui, ela tinha esse financiamento a partir das empresas, principalmente empresas sediadas no ABCD, ou seja, aquela região industrial de São Paulo. E essa conivência dessas empresas, muitas delas não eram sequer forçadas, faziam questão de fazer parte desse aparelho repressor da ditadura. Essas empresas, elas acabaram financiando e também equipando esta operação, que foi a primeira operação de cunho repressivo, tanto na questão de prisão, de tortura, de perseguição do aparato da ditadura militar contra os ditos subversivos. E esta Operação Bandeirantes, posteriormente ela até foi extinta, sendo substituída pelo DOI-CODE, mas enquanto ela atuou, sendo o primeiro aparelho de repressão da ditadura, ela tinha, como já dito aqui no início, essas várias empresas, elas tanto cediam carros, caminhões, equipamentos, alimentos. A única coisa que o Estado cedia era as instalações, ou seja, o prédio. E dentro destas empresas havia uma que até os dias atuais, e como já dito, está causando aí bastante emoção nas pessoas por causa do seu comercial com a inteligência artificial, com Elis Regina, foi a Volkswagen. E no caso da Volkswagen, é um caso que a gente deu até uma ideia assim, separado, de trabalhar em separado a questão da Volkswagen, porque ela foi uma empresa que tanto ela ajudou materialmente a Operação Bandeirantes, a Alban, como também ela abriu as portas para que a ditadura militar e seus agentes pudessem tanto fiscalizar como também reprimir qualquer movimentação que fosse tida como subversiva dentro da empresa. Só que esse subversivo seria questão de luta por direitos. Um trabalhador que fosse lutar, por exemplo, um aumento salarial, poderia ser tido pela empresa como possível subversivo. E dessa forma, sendo subversivo, era perseguido, preso, torturado pelos agentes da ditadura militar. E dentro dos textos que a gente até procurou, a gente está trabalhando com artigos do El País, do Globo, Carta Capital. Tem um aqui que Pablo até gosta de me corrigir. Como é que é, Pablo? Deutsche-Welle? É isso mesmo? Deutsche-Welle, pô. Aí, ó, tá vendo? Ele sempre me corrige nisso aí. Meu alemão é ruim. Pablo com esses olhinhos aí, esse cabelo loirinho, dá pra se passar bem por um germânico. Jamais. Mas dentro de todos esses artigos, a gente vê que essas empresas, elas se usavam do argumento de que era a revolução que estava salvando o Brasil do comunismo. Lembrando que a gente até já fez uma minipédia da semana passada falando sobre o fantasma do comunismo, e olha ele de novo aí, o minipédia da semana passada foi o fantasma do comunismo na era Vargas. Aqui, nesse aqui, olha o fantasma do comunismo de novo, na ditadura militar, que surgiu aí a partir de 64. E para salvar o Brasil desse fantasma do comunismo, essas empresas, elas financiavam e abriam as portas. E nesse caso da Volkswagen, eles abriam as portas para agentes atuarem como funcionários da própria empresa, funcionários militares, ou seja, os militares que já tinham treinamento específico para fazer essa perseguição, eles tinham acesso à empresa como funcionários da própria empresa, da própria Volks. E essa situação da Volks ainda se torna mais agravada porque a própria Volks, ela não foi, digamos, forçada, ela não sofreu uma pressão tipo, ou você colabora ou vamos fechar a fábrica, vamos expulsar vocês do Brasil. Pelo contrário, eles atuaram de forma
bem sucinta. Eles até, digamos, aceitaram de bom grado o golpe, a ditadura. É tanto que a própria Vox, dentro dos artigos que trabalhamos, ela chegou a pagar indenização por causa dessa conivência, ou seja, ela mesma admitiu seu erro durante a ditadura militar. E em um dos casos aqui do que nós trabalhamos, tem o caso de Tarcísio Tadeu Garcia Pereira, que ele, segundo aqui no site, no Deutsche Welle, como está dito aqui, Tarcísio Tadeu Garcia Pereira ainda se recorda do dia chuvoso em março de 1979, quando foi preso no pátio da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo por policiais da rota. Apanhou por 4 horas e foi levado ao Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Acabou liberado após a negociação que envolveu o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora é atual. Na época dessa reportagem, ele já tinha deixado o cargo. Isso aqui demonstra exatamente como o aparelho estava dentro ali da fábrica. Ou seja, estava ali para reprimir não somente os ditos subversivos, mas qualquer pessoa que pudesse fazer alguma atividade que fosse considerada contra a empresa, uma greve, uma manifestação, um pedido de aumento, uma solicitação por melhoria no trabalho, entrava nesse quadro. E então a gente vê que essa questão do aparelhamento da ditadura, ele não foi somente dentro das próprias instalações militares, mas foi dentro até mesmo do próprio aparelhamento empresarial. Que as empresas que se beneficiavam bastante com isso, né? O aparato de monitoramento, ele tinha relatórios e mais relatórios sobre essas pessoas, né? Consideradas como perigosas. Kleber mencionou Lula. O Lula aparece nesses registros. Ele é identificado, né, como aí o líder sindical, nos relatórios lá da Volkswagen, enfim, dentre vários outras pessoas que eram consideradas perigosas para essas empresas ou que precisariam ficar sob monitoramento. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Aí a gente volta para a questão da Elis Regina. Tá lá a Elis Regina fazendo uma propaganda. A Elis Regina ressuscitada, né? Fazendo uma propaganda da Volkswagen, porque a Volkswagen tá lançando um novo modelo aí de Kombi, né? A Elis aparece dirigindo uma Kombi antiga e a Maria Rita dirigindo uma Kombi nova. E acho que o tema da propaganda, se os meus amigos puderem me ajudar aí, o novo voltou outra vez, eu acho, né? Porque eles pegam a música do Belchior, que é a música do Como Nossos Pais, que tem um trecho que fala que é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Aí eles querem fazer uma coisa assim, tipo, o novo voltou mais uma vez e tal. Fazendo analogia aí com a Kombi, né? É por causa da nova Kombi agora que eles estão lançando novamente.
Logicamente não é aquela comba perua, aquela Kombi quadrada, é uma Kombi toda repaginada, e por isso que é o Novo Voltou. Que não tem nada a ver com a passagem da música do Belchior. Exatamente. Ele fala que o novo sempre vem, porque o velho ele é jogado fora. Nesse caso eles estão trazendo de volta um carro antigo, repaginado e tal, sei o que, maior que a Kombi do passado, né? Enfim, é uma construção de signos com a tentativa de comover as pessoas, pegando na carona aí do retorno do Belchior para a cultura pop, sendo redescoberto e tudo mais. O que eu vou falar aqui é o ponto central, Elis Regina. Elis Regina ela é colocada lá como a garota propaganda do carro, né? Elis Regina ela passou por um processo longo de tomada de consciência de classe. Ela nem sempre teve consciência de classe. Ela vai adquirir consciência de classe já no final da vida, próximo à sua morte, né? Elis Regina faleceu em 82, salvo engano. Só que Elis Regina, ela, durante muito tempo, ela foi uma artista de renome nacional que não se posicionou diante da ditadura, que de certo modo se beneficiou pelo fato de que ela cresceu muito nos anos de chumbo e ela não era incomodada pela ditadura e nem defendia os amigos dela, né? Tava lá fazendo um show, pagando as contas e tudo mais. Tem até um evento em que ela participa das propagandas da Olimpíada da Semana do Exército, nos anos 70. E ela aparece como garota propaganda, né? Então, nem só ela. Aí apareceu Marília Pêra, Paulo Gracindo, Tarcísio Meira, Glória Menezes, tá todo mundo lá. Isso provocou a revolta de um dos maiores cartunistas brasileiros, o Enfio. E Enfio desenhou o enterro de Elis Regina. Por quê? Enterrou Elis Regina porque quando ela faz propaganda pro exército, sinceramente, vamos enterrar porque morreu Elis Regina. Aí no final dos anos 70 e início dos anos 80 é que Elis vai tomar consciência de classe. É quando ela vai gravar O Bêbado e Equilibrista, que é uma das músicas mais engajadas politicamente da MPB. Música do João Bosco e do Aldir Blanc, né, o saudoso Aldir Blanc. Ela vai começar a apoiar os metalúrgicos em greve no ABC, e é o ponto que eu quero chegar. Ela vai apoiar os metalúrgicos da Volkswagen que estavam em greve. Tá lá ela com foto com Lula no dia das campanhas. Ela vai começar a tocar no 1º de maio, dia do trabalhador, tocar de graça, tocar para os operários. Ela começa a tomar consciência de classe no final da vida, né? E aí tá lá ela estampando a propaganda da Volkswagen. Meus amigos, como é que vocês entendem esse processo aí, em breves palavras? Eu percebo muito essa construção, né, dessa continuidade entre passado e presente, onde a Kombi do passado e a Kombi do presente, né, elas vão ser esse elo através da Elis e da Maria Rita, né? E aí como que os trechos selecionados da música, né, tem o sentido de emocionar pela própria relação afetiva, né, entre mãe e filha, mas que vão, né, olvidar a mensagem da música, que é uma música que fala sobre por que o sinal estava fechado, né, por que a gente tinha que observar que o novo sempre vinha, né, e por que isso era tão pungente nessa época, justamente porque eles não deixavam o novo vir, né? Eles que falavam de um passado que era um passado que não existia, né? E como que há, né, toda uma construção dos quadros, que são quadros visuais, né? A própria estrada, né, como uma perspectiva de história, né, e tal. Eu estou aqui viajando, né, gente? Mas, enfim, a gente é historiador, a gente faz isso, né? A estrada como uma perspectiva, né, da história, né, dessa continuidade, dessa relação, né, e como que a Volkswagen tem esse papel dentro dessa história, né, que é a história dos transportes, que é a história do Brasil, né, tentando produzir essa emoção através de vários quadros e também do que a música traz, dos elementos que a música traz, né. Então, assim, muito bem pensado, né, o marketing muito bem pensou todos esses quadros
justamente para não apontar, né, os outros quadros, as outras memórias, né, e os outros passados que existem dentro, né, dessas mesmas relações. Eu vejo essa questão da Elise, né, essa propaganda da Volkswagen, eu vejo, digamos, numa ideia assim geral, uma ideia assim mais ampla. Eu vejo como a questão, como a publicidade, ela vai pegar muito da questão da inteligência artificial, dessa nova ferramenta, para tanto fazer essa questão de propagandas desse cunho mais emocional, como até mesmo algumas vezes desvirtuar a ideia do que o artista chegou a pregar em determinado momento. Você pode pensar como assim? Um artista, por exemplo, que ali no período da ditadura militar lutou, fez músicas contra a ditadura, fez campanha contra o regime militar, contra a ditadura militar, daqui a 10, 20 anos ele pode estar fazendo, o pessoal pode pegar e junto com acordo com algum familiar desta pessoa, através de pagamento, fazer uma propaganda incentivando um governo de extrema direita, fazendo digamos, essa utilização da voz para essas propagandas. A gente lembra, por exemplo, que a Elis Regina, ela fez campanha contra a guitarra elétrica. Aí, de repente, ela está numa propaganda com uma super tecnologia inovadora. Mas é tema aí para outro debate, para uma mesa redonda. E vamos lá, bola para frente. Aí, só fazer um comentário assim, né? Acho que tem que ir lá botar no atestado de óbito agora, né? Que você não permite usar a sua imagem para fins que não são os fins que você defendia quando você era vivo, né? Porque é isso que eles estão fazendo, né? Estão criando imagens e trazendo outras concepções que não tem nada a ver com a vida da pessoa. Eu acho que isso vai ser um próximo passo do ordenamento legal. As pessoas vão colocar nas certidões de óbito, na verdade elas vão expressar em vida o desejo de não serem ressuscitadas através de inteligência artificial. Bom, meus amigos, estouramos os 30 minutos, eu acho que é isso. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal, até mais.